Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. O nosso tema hoje é função logarítmica. Vamos nessa? Bom, o que é uma função logarítmica? Então, dado um número real A, positivo e diferente de 1, chama-se função logarítmica de base A função que vai de R estrela mais em R, lembrando que o R estrela mais nada mais é do que o conjunto dos números reais positivos, sem o zero, ok? Dada pela lei f de x igual a log de x na base A. Então temos exemplos, tá? A função f de x igual a log de x na base 2, f de x igual a log de x na base 3, f de x igual a x log de x na base meio, certo? Bom, uma observação, essas funções aqui a seguir, elas também são consideradas funções logarítmicas. Por exemplo, f de x igual a log de x mais 1 na base 3, a g de x igual a log de 3 menos x na base x mais 1, e h de x igual a 4 mais log de x na base 2, ok? Bom, quando a gente tiver funções desse tipo aqui, nós temos que tomar cuidado com o quê? Com a questão da existência ou não do logaritmo. Lembremos que o logaritmo de x na base A só existe se o x for maior do que A, o A maior que 0 e A diferente de 1. Ou seja, a função logaritmo ela deve satisfazer o quê? Que o logaritmando tem que ser maior que 0, a base tem que ser maior que 0 e a base tem que ser diferente de 1, ok? Então, no caso de uma função, por exemplo, que a função seja f de x igual a log de 3 menos x na base x menos 1, nós temos que verificar o quê? As condições de existência do logaritmo, que vai ser exatamente quem? O domínio dessa função f, certo? Então, tem que valer o quê? O 3 menos x tem que ser maior do que 0, o x menos 1 tem que ser maior do que 0, e o x menos 1 tem que ser diferente de 1. Então, vamos lá, vamos verificar cada um desses casos. Então, ó, 3 menos x tem que ser maior do que 0, implica o quê? Que menos x tem que ser maior que menos 3. Multiplicando por menos 1, a gente tem que o x tem que ser menor do que 3, ok? Agora, x menos 1 maior do que 0. Então, a gente sabe que o x tem que ser maior do que 1. E a última condição, x menos 1 também tem que ser diferente de 1. Então, x tem que ser diferente de 1 mais 1. Então, o x tem que ser diferente de 2. Ok? Então, nós temos essas três condições. Como a gente tem o e o e, lembrando, a gente tem que fazer a interseção. Então, fazendo a interseção das três condições. Então, ó, x menor do que 3, x maior do que 1 e x diferente de 2. Ou seja, são todos os números com exceção do 2. Fazendo a interseção, a gente chega exatamente ó, nesse intervalo e nesse intervalo, ok? O 1, como não está na condição 2, ele não está na interseção. O 2 não está na condição 3, então ele não está na interseção. E o 3 não está na condição 1, então ele não está na interseção. Então quer dizer que o domínio dessa função vai ser quem? De 1 a 2, unido com de 2 a 3, ok? Então essa função só vai exercer se o domínio for esse daqui, certo? Bom, em relação ao gráfico da função logarítmica, vamos fazer alguns pontos. Por exemplo, quero pegar a função f de x igual a log de x na base 2. Então, eu vou fazer, por exemplo, com x igual a 1 oitavo. Então, fazendo f de 1 oitavo, a gente tem que é o log de 1 oitavo na base 2. Resolvendo esse logaritmo, a gente chega que o resultado é menos 3. Agora, com x igual a 1 quarto, o f de 1 quarto é o quê? Log de 1 quarto na base 2. Fazendo esse logaritmo, chegamos em menos 2. Com x igual a meio, quando eu faço o f de meio, vai dar log de meio na base 2, o resultado dá menos 1. Com x igual a 1, fazendo x igual a 1, a gente tem que o f de 1, né, é igual a log de 1 na base 2, e a gente sabe que todo log de 1 em qualquer base dá 0. X igual a 2, o f de 2 é log de 2 na base 2, que resulta em 1. O x igual a 4, fazendo o f de 4, que é o log de 4 na base 2, dá 2. E o x igual a 8, então quer dizer que o nosso f de 8, que é 8, log de 8 na base 2, resulta em 3. Bom, então postando todos esses pontos, né? 1 oitavo e menos 3, 1 quarto e menos 2, meio e menos 1, 1 e 0, 2 e 1, 4 e 2 e 8 e 3, a gente chega com esses pontos aqui, ok? Fazendo esses pontos aqui e passando o gráfico que passa por esses pontos, nós temos então que o gráfico dessa função é dado por esse gráfico, ok? Observem que esse gráfico aqui é crescente, ok?
Agora, se eu pegar a f de x igual a log de x na base meio, então eu vou fazer com os mesmos pontos, ok? Então eu tenho ó, x igual a 1/8, então o f de 1/8 é log de 1/8 na base meio. Resolvendo esse logaritmo, chegamos em 3. X igual a 1/4, então a gente tem que o f de 1/4 é o log de 1/4 na base meio. Fazendo isso daqui, resulta em 2. X igual a meio, então eu tenho que o f de meio é a mesma coisa de fazer o que? O log de meio na base meio, que resulta em 1. X igual a 1, o f de 1 é log de 1 na base meio, que dá 0. X igual a 2 é o f de 2, então é o que? É o log de 2 na base meio, que vai ser igual a menos 1. X igual a 4, o f de 4 é o log de 4 na base meio, que dá menos 2. E fazendo x igual a 8, o f de 8 é log de 8 na base meio, que resulta em menos 3. Bom, postando todos esses pontos, então postei todos os pontos no gráfico e passando o gráfico que passa por ela. Então nós temos o quê? Que esse daqui é o gráfico da função f de x igual a log de x na base meio. Observem o quê? Observem que essa função é decrescente, ok? Então, como proposição, né? Quais são as propriedades da função logaritmo? Então, seja f de r estrela mais em r, definida pela lei da função log de x na base a, em que a é um número real dado, a maior que 0 e a diferente de 1, tá? Então, a gente tem quais propriedades? O f de 1 sempre vai ser 0, porque lembra, porque o log de 1 em qualquer base sempre dá 0. Se o a for maior do que 1, ou seja, se a base for maior do que 1 do meu logaritmo, eu tenho que a minha função ela é uma função crescente. Se o a tiver entre 0 e 1, então a gente tem que a função é decrescente. E no caso da função logarítmica, a gente tem que a imagem sempre vai ser os números reais, ok? Vamos ver alguns exemplos. Então, ó, o altímetro dos aviões é um instrumento que mede a pressão atmosférica e transforma esse resultado em altitude. Suponha que a altitude H, acima do nível do mar, em quilômetros, detectada pelo altímetro de um avião, seja dada em função da pressão atmosférica P em atm, por H de P é igual a 20 vezes o log de 1 sobre P na base 10. Num determinado instante, a pressão atmosférica medida pelo altímetro era 0,4 atm. Considerando a aproximação log de 2 na base 10 igual a 0,3, qual era a altitude H do avião nesse instante? Bom, pessoal, então o que a gente tem aqui? Ele te deu a função H, né? E te deu que a pressão atmosférica num determinado instante era exatamente quem? 0,4 atm. E o 0,4 atm representa quem na minha função? É exatamente o P. E ele quer saber quem? Qual a altura, não é? Então eu quero descobrir o H quando o P é 0,4. Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer o H de 0,4. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir o P por 0,4. Então vai ficar ó, 20 vezes o log de 1 dividido por 0,4 na base 10, ok? 0,4 é a mesma coisa de falar o quê? 4 sobre 10, não é? Então fica 20 vezes o log de 1 sobre 4 sobre 10 na base 10. Aqui, como que a gente faz essa operação? Lembra? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 1 vezes 10 sobre 4. 1 vezes 10 sobre 4 é a mesma coisa de 10 sobre 4, ok? Bom, aqui a gente tem o quê? Uma divisão no logaritmando. Então a gente pode aplicar a propriedade. Lembra? Log da divisão é a mesma coisa que subtração dos logaritmos. Então fica 20 vezes o log de 10 na base 10 menos o log de 4 na base 10. Só que o 4 a gente pode escrever como sendo o quê? 2 ao quadrado, né? Então fica ó, 20 vezes o log de 10 na base 10 menos o log de 2 ao quadrado na base 10. Bom, usando a propriedade de logaritmo, dando tapa nesse 2 aqui, vai ficar o quê? 20 vezes o log de 10 na base 10, menos 2 vezes o log de 2 na base 10. Agora, log de 10 na base 10, lembra? Toda vez que o logaritmando é igual à base, o resultado dá quanto? Dá 1. Então vai ficar ó, 20 vezes 1, menos 2 vezes o log de 2 na base 10. Ele te deu como resultado lá no enunciado, ó, log de 2 na base 10 vale 0,3. Então a gente tem o quê? A gente tem ó, que é 20 vezes 1 menos 2 vezes 0,3. 2 vezes 0,3 é 0,6. Então 1 menos 0,6 resulta em 0,4. Então eu tenho que é 20 vezes 0,4. Ou seja, então eu tenho que o H de 0,4 é igual a
8. Ou seja, o que está querendo dizer isso? Está querendo dizer que o avião estava a uma altitude de 8 km, ok? Mais um exemplo. A figura ao lado mostra o esboço do gráfico da função f de x igual a mais log de x mais 1 na base b, com AB pertencente às reais, b maior que 0 e b diferente de 1. Determine a e b e f de x. Bom, pessoal, primeiro detalhe técnico aqui, ó. Nós estamos olhando o quê? Uma função logarítmica, certo? Que ela está passando por qual ponto? Por 0 e 3, né? E está passando também pelo ponto 1 e 4. Outro detalhe, nós estamos vendo que essa função aqui é crescente, né? Então, se ela é uma função crescente, a gente já dá para imaginar o quê? Que a base do meu logaritmo é o quê? É um número maior do que 1, ok? Então, é isso que nós temos que encontrar. Se não chegar num b maior do que 1, tem alguma coisa errada. Então, vamos lá, ó. Já que ela passa pelo 0 e 3 e 1 e 4, o que eu estou querendo dizer? Quando ela passa pelo ponto 0 e 3, está querendo dizer o quê? Está querendo dizer que o f de 0 é exatamente igual a 3, ok? Bom, o que é fazer o f de 0? O f de 0 é vir nessa função aqui e substituir o x por 0. Então vai ficar como? Vai ficar a mais o log de 0 mais 1 na base b igual a 3, ok? Bom, 0 mais 1 é quanto? É 1, não é? Então vai ficar a mais o log de 1 na base b igual a 3. Só que nós sabemos que o log de 1, qualquer base, vale quanto? Vale 0. Então vai ficar a mais 0 igual a 3. Então eu tenho que o a vale 3, ok? Agora, usando a informação do ponto 1 e 4, então quer dizer que a gente sabe que o f de 1 é igual a 4. Se o f de 1 é igual a 4, como agora eu já sei que o a vale 3, então vai ficar o quê? Vai ficar 3 mais o log de 1 mais 1 na base b igual a 4. Bom, passando esse 3 para o outro lado, fica 4 menos 3, então vai dar log de 2 na base b igual a 1. Bom, aqui o que eu posso fazer no log de 2 na base b igual a 1? Posso aplicar a definição de logaritmo, né? Então, aplicando a definição de logaritmo, fica b elevado a 1 igual a 2. Então, o b é igual a 2. Então, lembra que nós tínhamos já analisado que aqui era uma função crescente e o b tinha que ser maior que 1? Realmente, ele é maior do que 1, ok? Bom, então como o a vale 3 e o b vale 2, então eu tenho que a função é f de x igual a 3 mais log de x mais 1 na base 2, ok? Bom, espero que tenham gostado, não se esqueça de dar o joinha, abraços até o próximo vídeo e nunca se esqueçam, a matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica.